Estamos no âncora novamente, temos visto o tema dos livramentos de Deus na vida do povo de Israel, naquela jornada, na peregrinação do deserto. Semana passada nós falamos um pouquinho do Deuteronômio, a morte de Moisés, como foi o final e talvez a única personagem que Deus fez o próprio sepultamento de Moisés. E hoje nós vamos entrar então no livro de Josué, fazendo a sequência, de Deuteronômio para Josué, e nós queremos falar um pouquinho na característica dos livramentos de Deus quanto aos detalhes. Talvez tão importante quanto o fundamento dos livramentos de Deus nas nossas vidas, na nossa caminhada de fé, que é a presença de Deus e a palavra de Deus, A presença de Deus por si só já comunica. Se Deus não falar nada, mas estiver ao nosso lado, Ele já está comunicando com a sua presença a garantia do consolo, a garantia da segurança, a garantia daquilo que o seu coração talvez anseia naquele exato momento. Mas além da presença de Deus, para Josué, e como foi para Moisés, Deus dá a palavra. Então, quando você abre o livro de Josué, o capítulo 1, os primeiros 8, 9 versículos, é o texto que a maioria de nós pastores gostamos de pregar ali em Josué, porque é como Deus está comissionando Josué, dizendo: Moisés, meu servo faleceu e agora as coisas são com você, você vai entrar na terra prometida. E Deus ali, além de dar a presença, dar a sua palavra, Ele... vamos dizer assim, ele confirma as palavras de Deuteronômio. Se você abrir a sua Bíblia lá no texto de Josué, capítulo 1, você vai ver que há uma repetição muito clara do Deuteronômio 31, 7. Por 3 vezes Deus fala a Josué a seguinte expressão: somente seja forte e muito corajoso. Ele fala: seja forte e corajoso, no meio seja forte e muito corajoso, e no final desse encontro de Deus com Josué, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sem a presença de Deus e sem a palavra de Deus, não há livramento. Não há renovação da âncora da alma, como é a nossa gravação aqui chama-se âncora da alma. Não há condição de continuidade, não há condição de aprofundamento, não há condição de sequência, e muito menos para Josué. Você sabe que Josué foi o servo de Moisés durante a caminhada de Moisés nos 40 anos do deserto. Mas Josué foi escolhido por Deus, não foi Moisés que indicou Josué para Deus. Lembra que a gente leu num programa passado que Deus escolheu Josué. E aqui Deus só está confirmando a sua eleição, a sua escolha, o seu desejo de usar um general. A palavra, o nome Josué, em números, é Oséias. Mas no decorrer dos textos você vai ver que Moisés muda o nome de Oséias para Josué. E essa mudança de nome de Oséias para Josué já diz que Josué estava num patamar diferente para Moisés. Era um seu auxiliar, um auxiliar que muda, uma pessoa que muda de nome no Velho Testamento significa uma mudança de postura, de realização, de projeto de vida, de personalidade, de direção, de paradigma. Então Oséias, que vira Josué, vira general, ele é o comandante das forças ali militares do povo de Deus, de Israel. E além de ser o auxiliar de Moisés. Mas é claro, quando abre o livro Josué, há um encontro divino que Deus vai confirmar tudo aquilo que foi já orado por ele em Deuteronômio 31, 7, que são essas expressões que nós lemos a semana passada, lembra, Seja forte e corajoso, não se apavore.
não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu penso que muitas vezes você e eu precisamos ouvir e perceber dentro da presença de Deus uma palavra especial, uma palavra específica para nós, que é de esperança, de encorajamento. Por que Josué precisa ouvir de novo? Ele já tinha ouvido em Deuteronômio essas palavras, já tinha sido comissionado publicamente, abençoado pela imposição de mãos, ele já tinha sido aceito pela congregação de Israel, pelo povo, mas eu acho que a graça de Deus é tão maravilhosa que elas muitas vezes vai falar a mesma coisa que nós precisamos, porque às vezes a gente precisa ouvir de novo, e precisamos ouvir de novo, precisamos encontrar com Deus novamente. E essa repetição de encontros e palavras é que nos dão condições de caminhar em cenários penosos, difíceis, em provações que são muito além da minha força. Eu estava pensando até quando eu estava lendo esse texto, eu não vou falar desse texto, né? Eu vou para frente porque esse texto é muito comentado, eu já vou falar um pouquinho de alguns detalhes que são tão importantes quanto o fundamento desses primeiros capítulos de Josué. Vou falar mais sobre o valor dos detalhes dessa narrativa. Mas eu estava pensando comigo esses dias que eu já estou ficando velho. Eu pensei que quando eu estivesse mais velho, com os cabelos brancos, seria mais fácil passar algumas provações de fé, provação da fé mesmo. Pensei que na hora que eu passar, eu já tenho passado tantas por isso, por aquilo, esse deserto eu já conheço um pouco, essa geografia aqui desses desejos insatisfeitos eu já conheço um pouco, esses temores que me vêm à mente, né? O medo, a ansiedade, mas não é assim. A experiência nos ajuda apenas em saber o que fazer nesses momentos. Em reconhecer que Deus, na sua presença, com a sua palavra, vai dar a coragem que eu não tenho. E vai dar-me a força que eu não tenho para entrar em Jericó, por exemplo, para atravessar o Jordão, que nós vamos ver, e para enfrentar todas aquelas nações dos cananeus que já habitavam aquela terra de Canaã. Então, acho que a introdução que eu quero dar para esse nosso encontro de hoje, que Deus se preocupa com os detalhes dos livramentos. E detalhes para Deus não são triviais. Para nós, às vezes, a gente olha um detalhe da vida, é trivial, isso é banal, isso é cotidiano, isso é ordinário, mas Deus se manifesta plenamente em grandes livramentos, como abrir o mar, como vai derrubar Jericó. Esse texto também nós não vamos ver, mas você sabe que eles estão frente a uma cidade dos cananeus que estão muito avançados tecnologicamente que eles, militarmente, né? São um povo, são descendentes dos gigantes, são fortes. Esse é a base que Josué tem que enfrentar, é o confronto do Rio Jordão na cheia da primavera. Mas como Deus prometeu no encontro com a sua presença e com a sua palavra, prometeu a Moisés, havia prometido já a Abraão, e está prometendo nesse capítulo 1 a Josué de novo, ele há de cumprir as suas promessas na sua vida. Se você tem uma palavra de Deus na sua vida, guarda essa palavra. Agora, não pense que pelos anos passando e você sendo, como eu estava falando, mais experiente na fé, que você não vai tremer nas suas bases quando enfrentar uma provação. Então, essa semana eu tenho pedido oração que a Sônia vai ter que fazer uma cirurgia na quinta. Eu pensei, a Sônia já passou por tanta hospitalização, por tantos problemas piores, né? O ano passado eu comentei aqui quando ela pegou a Covid, naquele momento de, será que vai ficar péssima situação? Será que era livramento? Então a gente pensa, a gente já tem passado alguns problemas de provação nessa área, na nossa vida, e temos conseguido atravessar, né? Atravessamos os nossos desertos esses anos todos, 28 anos que nós temos lidado com essa doença lá em casa. Mas agora com um probleminha simples, que ela vai ter que fazer a cirurgia na boca, né?
que nem é uma questão, se fosse para eu e você, talvez nós tirássemos de letra, não teria nenhum problema sério nisso. Mas eu me vejo como se estivesse na UTI, com medo, com receio, com preocupação, com ansiedade, com temores. E, novamente, é na palavra que você enfrenta. Desculpe me emocionar, não tem nem motivo, né? Mas o motivo é mais pessoal, de memórias, né? De que o servo de Deus depende da presença e da palavra. Vamos recompondo. Então eu quero falar que os detalhes são importantes. O que é trivial na sua vida, para Deus não é. O que é simples para você ou para o seu vizinho, para Deus é forte, é grande, é importante e Ele dá toda a atenção. Então eu quero chamar a atenção, o primeiro detalhe que para mim é muito importante, que não é trivial, é que Josué prepara o povo após a palavra de Deus dada a ele encoraja e diz, daqui a 3 dias nós vamos entrar em Jericó, vamos atravessar o Jordão. E ele faz uma coisa que Moisés, né? Desculpa, que Moisés tinha feito, ele institui espias. Lembra da história dos espias? Porque ele foi um dos espias que não tremeu e não retrocedeu e não desistiu de Deus e da palavra na hora que eles viram que Canaã tinha os descendentes de Enaque, os gigantes. Ele faz a mesma estratégia militar. Em vez de 12, ele envia 2 espias. Então eu estou lendo agora Josué 2, capítulo 8, para você que está acompanhando aí essa nossa partilha aqui, né? Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sihon e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O primeiro detalhe que eu quero salientar aqui, após essa introdução, é que uma meretriz, uma prostituta, talvez uma prostituta cultual até, você sabe que os deuses ali dos cananeus, como Baal, Zerote, todos aqueles deuses dos cananeus, eles tinham rituais da fertilidade onde a prostituta cultual era instrumento do sexo e da adoração. E eles também cultuavam naqueles festivais a Deus abominável, eles entregavam os filhos primogênitos para serem sacrificados. Então, além de terem uma postura idólatra terrível, Raabe aqui é um detalhe inesperado nessa narrativa. Os 2 espiões de Israel estão lá, ela acolhe esses espiões, então isso é citado em Hebreus 11:1, né? Se eu não me engano, é a única mulher citada lá nos Heróis da Fé, naquela citação de Hebreus 11, Raabe está escrito lá, Raabe pela fé acolheu os espias de Israel. E ela também é citada porque ela é ancestral de Jesus, ancestral do rei Davi. Essa prostituta, ela rola um pouco a cena aqui dessa entrada de Jericó, porque como que ela sabe que Deus entregou a poderosa nação dos cananeus e a poderosa cidade fortificada de Jericó a esse Deus que ela chama o Deus, o seu Deus, o Deus em cima nos céus e embaixo na terra? Raabe faz uma profissão de fé aqui, mínima, mas faz, que eles estão amedrontados, desanimados, porque eles entendem que Deus vem livrado Israel, mesmo que eles ficaram 20 anos vagando no deserto, porque você já sabe, a gente já comentou no outros encontros, né, que aquela primeira geração morreu no deserto. Só está aqui, dos que saíram do Egito, Calebe e Josué.
Todos os outros morreram no deserto, inclusive Moisés. Caleb e Josué foram os 2 espias e únicos representantes da escravidão do Egito, os que foram escravos lá no Egito. Os outros que eles estão liderando não viveram a escravidão no Egito. Eram muito jovens, né? Então, Raabe está dizendo que ela entende que Deus está abençoando esse povo desde a saída do Egito. E ela entende que esse Deus é um Deus dos céus, ele é poderoso, né? É um Deus de uma dimensão celeste, Deus acima dos deuses. Mas o que eu quero enfatizar é que ele é um Deus das questões aqui debaixo da terra. Não debaixo da terra, na terra. É o Deus que embaixo na terra. É o Deus das coisas comuns. A sua vida não é sem importância para Deus nos detalhes. As suas preocupações, como eu me emocionei na minha, né? Ela não é longe do carinho e da atenciosidade de Deus. Deus não está só preocupado com as grandes questões da humanidade, Deus poderoso, Rei dos Reis dos céus. Ele não está só querendo decidir ou se interessa, porque às vezes a gente pensa assim, não sei se acontece com você, comigo acontece. Eu penso às vezes, Deus ama. Claro, Deus é tão grande, tão poderoso, criou tudo que Ele ama a mim, ama todo mundo. Mas eu desconfio que às vezes eu acho que Deus não gosta de mim, Ele me ama, sabe? Porque o gostar é uma coisa mais de atenção, algo específico, algo peculiar, é estar ao lado mesmo, no trivial, no cotidiano, né? Não é só as coisas que a gente faz para Deus, né? Nos grandes planos das igrejas, ou nas grandes decisões da sua vida, se você vai casar ou não vai, se você vai mudar de trabalho. Claro, essas grandes decisões nós precisamos da sabedoria de Deus. Mas nós precisamos percebê-lo, como Raabe entende, que nessas questões aqui da terra, que a cidade dela vai ser vencida por causa do Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos, o Deus que Moisés serviu, que José está servindo. Então ela faz uma declaração de fé completa, ela entende, ela olha para o céu como um telescópio contemplando os bilhões de estrelas na realidade maior, mas ela usa o microscópio olhando as questões pequenas da vida, né? Aquelas questões do dia a dia que você diz assim, acho que Deus não gosta de estar tão perto de mim, posso já compartilhar esse meu anseio do meu coração, esse meu desejo ao Deus. Não, Ele ama você, tem uma visão de telescópio, mas gosta de você, uma visão microscópica do seu mundo menor, da sua realidade íntima, mais íntima. A sua segunda-feira é tão importante para Deus quanto aquele momento que você acha maior na sua vida. Então Raabe, está o nome em Hebreus 11, Mateus 1, está escrito aqui porque realmente ela conhece o Deus que é grande nos céus, mas que é grande aqui na terra. Se interessa por todas as suas questões. Por isso, não desista de trazer a Deus aquilo que você acha que é pequeno, porque Deus ama e gosta de você, Ele está interessado no pequeno também. Agora nós vamos continuar numa nova leitura. Bom, nessa nova leitura, os espiões são protegidos por Raabe, então, né? E eles voltam para o acampamento. Então agora vamos ver esse detalhe do que os espias de hoje, dessa geração, esses dois, são diferentes dos espias da geração de Josué, quando voltaram de espiar Jericó e ver os homens lá tão altos que tinham medo, né? Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio, que é o Jordão, e chegaram a Josué, filho de Nun, e lhes contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué, sem dúvidas, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Não é muito difícil você ficar meio que boquiaberto de entender que esses 2 espias trazem uma mensagem completamente diferente
da mensagem dos outros 10 espias da geração anterior. Lá na geração anterior eles falaram, impossível, eles trouxeram um cacho de uva, lembra? Os 2 homens carregando um cacho de uva dizendo, a terra é boa, mas tem os descendentes de Náquila, os gigantes, não dá para vencê-los. Por que esses espias têm confiança e dizendo que eles devem realmente atravessar o Rio Jordão e vamos lutar lá em Jericó porque vamos vencer? Eles não dizem o porquê, mas eles dão uma pista. O Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, porque todos estão amedrontados. Através da Raabe, eles foram protegidos, mas também eles foram, vamos dizer assim, ensinados pela prostituta cananeia incrédula. Porque ela que mencionou que toda a cidade está apavorada, que todo mundo sabe que eles vão ser entregues, que eles estão desanimados, que eles não estão com condição de enfrentar. Ela foi a testemunha que Deus usou para os espias confirmarem que Deus realmente já estava atuando lá no ânimo e no medo e no apavoramento daquela nação dos cananeus. Os espias aqui não demonstram incredulidade, eles conseguem comunicar, conseguem ser espias que trazem uma boa notícia, um bom relatório, um ânimo a Josué. O capítulo 3, então isso não é detalhe, né? Isso não é trivial. Esses espias trazem uma boa notícia. Eles trazem a boa notícia de que nós podemos vencer. Nós podemos conquistar Canaã. Nós podemos receber de Deus aquela promessa, porque Deus está manifestando através de Raabe e através dos espias, está desenvolvendo a confiança dos exércitos do povo de Israel. O terceiro detalhe, que não é detalhe trivial, porque quando Deus está fazendo a nossa história, nada é trivial. Aquilo que a gente acha mais banal, Deus está trazendo, mesmo que seja uma prova na sua vida, Deus vai fazer com que essa prova, essa sua falta, esse seu medo, transforme-se em fruto e flores. Duas coisas boas da natureza. Os frutos nos alimentam e as flores nos encantam. Deus vai trazer aquilo que você está passando nessa pandemia, ou alguma coisa que você já trazia antes da pandemia, algum obstáculo de enfrentamento. Deus vai compondo através desses detalhes, Ele vai compondo a sua resposta de livramento. O grande livramento aqui é constituído de vários detalhes, de vários personagens, de várias circunstâncias. Agora a terceira é o Rio Jordão. Veja que Raabe citou que eles passaram o Mar Vermelho em seco. E o Rio Jordão está numa cheia, impossível de atravessar com tropas, com exército, com armamento, com espada. Mas Josué diz que Deus vai fazer um milagre. E aqui aparece algo assim que nós não estamos muito acostumados a dar importância, que é a arca. A arca é uma caixa de 1 metro e... Até ter pesquisado de novo, porque já não lembrava mais o tamanho da tal da arca. A arca é 1,10 metro de comprimento por 0,70 de largura, feita de madeira da cássia revestida de ouro. A arca, então, é uma caixa que guardava as tábuas da lei, a vara de Moisés, guardava lá um pote do maná. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: pegue os sacerdotes. Essa arca era levada com 2 varas longas por sacerdotes, e a ordem que Deus dá diz assim: olha, a hora que essa caixa, essa arca, que representa a minha presença, tocar as águas, vocês vão ter condição de atravessar um empecilho aqui mais geográfico, né, o rio em cheia. E isso está no capítulo 13, eu vou ler o 13. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha.
Pense você em ser o primeiro sacerdote que tem que pisar na água ali com aquela arca nas costas, né? Mas os sacerdotes ouviram a palavra e aqui Josué está chamando Deus do soberano. O Senhor soberano, sabe todas as coisas. Tem sobre suas mãos todas as circunstâncias. Sejam circunstâncias fundamentais, sejam aquilo que nós estamos chamando aqui detalhes ou triviais. E ambas para Deus são importantes. Tanto o fundamento, as raízes da sua vida são importantes através da presença e palavra de Deus, mas a obediência aos detalhes, aquilo que nós chamamos de trivial, mostram a sua fé. Eu queria chamar a sua atenção a isso. Josué vai seguindo nos detalhes a soberania de Deus, a palavra de Deus. Então, o que eles fazem é exatamente isso. A arca vai, quando a planta do pé dos primeiros sacerdotes pisam ali, faz-se o paredão das águas. E esses sacerdotes com a arca ficam no meio do leito do Jordão, enquanto as tropas vão atravessando, pisando em terra seca. Isso lembra muito, né, o livramento do Mar Vermelho. Bom, tropas estão ali, Jericó está ali. Eu quero terminar hoje esse nosso compartilhamento por uma cena onde só o general Josué está. Talvez pensativo, ele sabe que essa é a primeira batalha, ele vai ter, nós vamos ver um pouquinho mais na semana que vem, as dezenas de lutas e cidades que ele tem que enfrentar, conquistar terra por terra. Realmente são batalhas sangrentas, difíceis até de entender, porque algumas cidades são todos sacrificados na luta. Mas Josué tem um encontro antes dessa batalha de Jericó, do capítulo 6. Não é um detalhe, a gente passa esse texto às vezes bem rapidinho para entrar em Jericó, mas eu queria mostrar para você algo aqui. Capítulo 5, verso 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué os tirou. Muito parecido de novo com o que Moisés vivenciou. Na sarça ardente, você deve lembrar que Moisés se encontra com Deus e ele diz: olha, tá bem, você está chegando perto aqui, mas tire as sandálias dos seus pés, porque a terra aqui é santa. Mas tem terra santa? Não é que a terra é santa. O Senhor Santo está naquele lugar, transforma aquele lugar em santo, sagrado. Terra santa é porque o Santo dos Santos está ali. Aqui Josué primeiro pensa que é um homem de guerra, porque esse homem está armado, está vestido com, quem sabe, com armadura, com espada, com lança, né? E ele pergunta: escuta, você é do nosso lado, é do lado de lá, dos cananeus? E ele se apresenta aqui com um título que parece que para nós é um pouco longínquo quando Deus se apresenta assim. Aproximando-se, perguntou Josué. Ele respondeu: eu sou o comandante dos exércitos de Deus. Em outra tradução, é o príncipe dos exércitos de Deus. Comandante do exército do Senhor, nessa tradução. Comandante do exército. Um comandante, Josué é comandante. Comandante de um exército de Israel. Mas quando ele vê esse encontro, que é uma verdadeira teofania, né? Um encontro com Deus aqui. Alguns acham que é anjo, outros acham que é o próprio Senhor Jesus. Mas eu quero chamar a atenção que isso aqui não é detalhe, é muito importante. O comandante Josué só vai conseguir enfrentar Jericó e as dezenas de batalhas da vida dele até conquistar a terra, porque ele teve
aquele encontro no capítulo 1 como uma ordem clara, mas essa visão de ver alguém como ele, no sentido de armado, preparado para batalhas, militarizado, um homem bélico, né? E no diálogo, eu sou um comandante, mas nos exércitos do Senhor, o príncipe dos exércitos de Deus, dá a Josué uma imagem visual, auditiva. Lógico, ele se prostra, porque ele entende que ali está Deus e como que ele vai poder ficar frente a frente com Deus. Ele adora e ele diz, qual é a mensagem que tu tens para mim? E a mensagem já foi dada, quando ele não teve uma mensagem de faça isso. A mensagem não tem instrução aqui. Existe aqui a possibilidade de Josué contemplar a Deus, olhar para Deus e se prostrar numa atitude de admiração, como nós temos que ter na vida. Em alguns momentos nós temos que nos prostrar e tirar as sandálias. Tirar as sandálias para Moisés, tirar as sandálias para Josué, talvez é um ato de adoração, no sentido de é um preparo, né? Quando eu tiro a minha sandália, você pode dizer, mas os povos da Ásia, né? Quando você vai na Tailândia, lá onde o Davi e tal, Adriana, nossos missionários, então, você é obrigado a tirar os sapatos dos pés e deixar, porque é um ato de respeito ao anfitrião, é um ato de educação, se espera isso, é uma honra, né? Tira-se as sandálias, aqui é um lugar especial. Também pode ter um pouco dessa interpretação, né? É um preparo para entender que eu estou entrando numa relação especial, não só a terra aqui é especial, mas o encontro especial. Deus está dizendo para Josué, olha Josué, eu estou na batalha, estou preparado, é o Senhor dos exércitos que está aqui. Estou com o aparato todo de um guerreiro. E isso basta para que você continue e atravesse os seus enfrentamentos, os seus gigantes, as muralhas de Jericó que estão aí na tua frente. Deus está dizendo para Josué, olha, aprecie porque eu vou libertar vocês, eu vou dar essa terra. Então, o primeiro impacto que eu tenho dessa cena é que é necessário nós tirarmos a sandália para podermos apreciar a Deus. Eu preciso ter esse preparo para me encontrar e poder adorá-lo. Tirar as sandálias é um movimento de dizer que o momento seguinte é especial. É um preparativo, é a antessala do encontro, eu diria. É a antessala do estar com o meu Deus. É aquele ato que você faz, os preparativos para entrar em meditação e oração, um encontro pessoal. Mateus 6,6 diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai o culto te recompensará. Esse é um preparo. Entrar, fechar a porta, estou aqui, eu e Deus, e aí eu posso soltar todas aquelas minhas... Tudo aquilo que passa na sua mente, no seu coração. O que está passando na sua mente, no seu coração? Tire as sandálias. Veja a Deus pelos seus próprios olhos. O escute pelas palavras que Ele tem revelar pela Escritura. Dê um tempo para ficar quieto, em silêncio, né? Em se prostrar em adoração. Às vezes eu fico pensando que a gente tem muita informação sobre Deus, mas nos faltam alguns momentos especiais assim de face a face, como Moisés tinha, ou aqui, de comandante para comandante, né? E esse comandante é que eu gostaria de ver, né? Daí você pode perguntar, mas como que eu vou ver a Deus hoje e ouvi-lo? Eu nunca vi a Deus e nunca ouvi Ele audivelmente, realmente não. Eu tive alguns momentos de recolhimento onde eu sabia que Deus estava ali. E fiquei quieto, Deus está aqui, meu coração está mais apaziguado e quem sabe nos momentos como eu tenho vivido hoje, até quinta, que eu estou mais preocupado com a saúde da Sônia, eu vou para os salmos e quem sabe é um salmo só e eu quero terminar com um salmo só que tenho pensado nesses dias. É o Salmo 33, ou é o 35? Deixa eu marcar aqui.
na minha colinha. 35. O Salmo 35, versículo 3. Empunha-me a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Eu tenho pedido para Deus falar para mim nesses momentos de silêncio, de oração. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Eu preciso ouvir isso de ti, ó Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente fica só num pedacinho do versículo, não é? E esse versículo combina com a nossa reflexão, porque aqui Davi também tem uma imagem de oração de Deus, do Deus guerreiro. Se você pegar o começo do Salmo, ele está falando, empunha a lança e o machado de guerra. Ele está pedindo, olha Deus, pegue a sua lança e o seu machado de guerra e vai enfrentar os meus adversários, porque eles são mais fortes do que eu. Talvez nós não tenhamos adversários tão concretos como guerra, como Davi e Josué tinham, mas nós temos os nossos desafios, os nossos adversários, as nossas provações, as nossas crises e as nossas frustrações. E nós precisamos ouvir do Espírito de dentro para fora, através da palavra, ouvir a Deus, ouvir dos seus lábios. E podemos pedir a Ele, dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Eu tenho pedido a Deus para dizer esses dias ao meu coração que Ele é a minha salvação. Que é para soltar as questões. Que é para ir para enfrentar as minhas lutas. E que se é para a muralha cair, se é para vencer, o Senhor o sabe, Ele o fará como lhe apraz. Cabe a mim ouvir no meu espírito, dentro de mim, pelo Espírito Santo que habita em você que é crente, que tem a fé no Senhor Jesus, ouvir dele, isso é possível no Espírito de Deus. Eu sou a tua salvação, Elcio. Aquiete-se, que você vai ver o que eu vou fazer. Vamos orar? Senhor, abençoe a tua palavra aqui explicada, lida, compartilhada, que nesses dias, Senhor, passamos provações, cada um de nós tem as suas lutas, tem as suas guerras, tem as suas batalhas emocionais, tem suas batalhas, às vezes, de relacionamento, tem suas fraquezas. Que possamos ouvir, Senhor, que o Senhor vai lutar a nossa luta, que o Senhor vai enfrentar os nossos inimigos, que o Senhor vai apaziguar nossos corações, às vezes enlutados, entristecidos. E que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E que nós estamos seguros nas tuas boas mãos. Derrama sobre a tua igreja, Senhor. Derrama sobre nós essa segurança, essa certeza que gera esperança no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Então tenha uma boa semana, continue firme na sua semana. Semana que vem continuamos aqui em Josué. Tchau.